Bem, muito boa noite, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a essa live fora dos horários habituais, né? Normalmente as minhas lives acontecem logo no início da manhã, no início do dia, mas ao longo desse mês de janeiro, às quartas-feiras, eu vou fazer uma sequência de lives às 19 horas, começando então essa semana com esta live sobre contratos gratuitos e alguns aspectos da reforma tributária em relação aos contratos gratuitos. Serão três lives temáticas, sempre quartas-feiras, 19 horas. Então, hoje a primeira, depois semana que vem, dia 14, temos a segunda, depois dia 21 teremos a terceira, cada uma com um tema diferente. Em relação a nossas lives semanais do Começando Direito, às segundas-feiras, às 7h30 da manhã, essas não serão alteradas, a gente vai continuar com as nossas lives normais das segundas-feiras. Essa aqui é uma live adicional, uma sequência de lives adicionais, todas, de alguma forma, envolvendo as mudanças legislativas que a gente teve ao longo de 2025 e ainda vai continuar tendo aí ao longo de 26, então trazendo impactos, questões relevantes aí dessas mudanças legislativas. Ângela, seja bem-vinda, Edivaldo está por aqui, Simone, bem-vinda, Cacilda, muito bem-vinda, quem mais está por aqui? Adriana, seja bem-vinda, Venâncio também, seja muito bem-vindo, Leandro, Sidney, enfim, se vocês puderem ir aí compartilhando essa live com outras pessoas para a gente ter um bom engajamento. As lives da noite, minhas lives da noite, como eu não tenho o hábito de fazer lives nesse horário, acabam tendo uma frequência menor do que as da manhã, mas eu tenho a confiança de que neste janeiro a gente vai conseguir bater aí um bom número nos nossos encontros de quarta-feira. Essa live vai ser um pouco mais curta, tá? As nossas lives do Começando Direito são lives de 50 minutos, uma hora. Essa live aqui eu estou programando para 30 minutinhos para a gente bater esse papo em cima do tema específico que eu estou trazendo para vocês. Maravilha? Então vamos nessa. Lembrando que o conteúdo dessa live vai ficar aqui no meu Instagram, né? Então vai estar lá no meu feed o compartilhamento desse vídeo, vai ficar gravado. Então ele vai ser depois aí se você entrar um pouco mais tarde, ou precisar sair por alguma razão um pouco antes, você vai ter acesso a esse conteúdo, mas se puder, são só 30 minutinhos. Vou ficar muito feliz se você puder compartilhar comigo esse tempo, esse iniciozinho aí de noite desta quarta-feira de janeiro. Vamos lá, vamos bater esse papo. A chamada dessa live era o barato que pode sair caro, né? Quando o barato sai caro, para a gente falar sobre como ficam os contratos gratuitos diante de tantas reformas legislativas que a gente está vivendo, especialmente no campo do direito tributário. E eu vou tratar desse tema, já antecipo que eu vou considerar essa temática a partir de 4 diplomas legislativos diferentes. A gente vai olhar um pouquinho para cada uma dessas 4 normas legais. A gente vai, obviamente, falar do Código Civil, porque a base dos contratos gratuitos a que eu vou me referir aqui estão lá no Código Civil e vão ser importantes para a gente. A gente vai olhar para a Lei Complementar 214 de 2025, que é a lei da reforma tributária no campo do consumo, né? Então, a lei que regula a prestação, o fornecimento de bens e serviços e que entrou em vigor ainda com a alíquota teste agora em 2026, mas que a gente só vai, de fato, sentir os impactos mais efetivos dessa nova legislação ao longo, né, dos próximos anos, principalmente aí até, né, 2033, então num ciclo de evolução dessa legislação. Vamos falar sobre uma lei que a esta já está em vigor e já produzindo seus efeitos, né, relevantíssimos, que é a da tributação da alta renda,
a Lei Federal 15.270 de 2025, e vamos falar também sobre o regulamento do imposto de renda, né, o decreto que regulamenta o imposto de renda, que é de 2018. Então, essas quatro normas, esses quatro diplomas normativos vão ser relevantes para a gente fazer o contexto desse nosso bate-papo, né, sobre os contratos gratuitos e como fica aí o cenário da nossa vida civil, da nossa vida, não estou nem dizendo aqui da atividade empresarial propriamente dita, mas da vida das pessoas de um modo geral, com todas essas mudanças legislativas. E o que é um contrato gratuito? Você caiu de paraquedas aqui, digamos que você, por acaso, esteja participando dessa live, você não seja formado em direito, não seja um profissional do direito, mas dá para a gente rapidamente compreender o que é, né, o tal do contrato gratuito. O contrato gratuito é um contrato em que apenas uma das partes realiza uma prestação, um sacrifício patrimonial em proveito da outra, que é beneficiária desse proveito sem ter que fazer uma contraprestação. Então, eu me beneficio das vantagens que vêm do contrato sem ter que pagar em troca, sem ter que dar em troca qualquer tipo de contraprestação. Daí a gratuidade. Os contratos gratuitos, eles são, portanto, situações em que eu não tenho reciprocidade de prestação como base do negócio. A base do negócio não é toma lá da cá, é um toma lá sem a necessidade do dar, não, dar para cá. E nesse sentido, os contratos gratuitos se pautam na lógica de serem atos de mera liberalidade. Atos de mera liberalidade. Significa que eu não sou obrigado a praticar o ato gratuito. Eu o pratico porque sou livre para decidir dessa maneira. Não estou obrigado a fazer, né, a beneficência em relação ao outro, mas se eu quiser fazer, a lei me dá a liberdade de fazer. Mesmo sem receber nada em troca, eu sou livre para realizar o contrato gratuito. Dois contratos gratuitos serão objeto da nossa análise, do nosso bate-papo. Eu vou analisar a doação e vou analisar o comodato. A doação, a figura mais conhecida, né, quando eu transfiro do meu patrimônio um bem, que pode ser móvel, pode ser imóvel, eu transfiro do meu patrimônio um bem para o patrimônio da outra pessoa, eu, o doador, quem pratica o ato de liberalidade, a outra pessoa, o donatário, quem vai se beneficiar desse ato, né, gratuito de doação, recebendo, portanto, assim, um acréscimo patrimonial sem a necessidade de uma contrapartida. Pode ser dinheiro, pode ser joia, pode ser um automóvel, pode ser um imóvel. As doações, né, elas não são figura nova no direito, né? Elas são figuras clássicas, históricas e há muito conhecidas do direito de um modo geral, principalmente do direito civil. E o outro contrato é o comodato. O comodato é um empréstimo gratuito de um bem infungível. O que é isso? Bem infungível é aquele bem que eu posso individualizar. É um bem específico, é uma coisa certa, que uma vez emprestada, fica na posse de quem recebeu por empréstimo, o comodatário, mas que depois deverá ser devolvida ao dono da coisa, que é o comodante. E é aquela coisa certa que deverá ser restituída ao final. Difere-se, portanto, do mútuo, que é um empréstimo de coisas fungíveis. Eu pego o dinheiro emprestado, eu não devolvo as mesmas cédulas, eu devolvo bens do mesmo gênero, qualidade e quantidade. A gente vai focar aqui no mútuo, não, perdão, desculpa, no comodato, empréstimo gratuito de coisas infungíveis, e na doação, né? A transmissão de bens ou direitos de uma pessoa para outra sem a necessidade de contraprestação num ato de mera liberalidade. Bem, feito esse contexto, explicando aqui
quais os contratos principalmente a gente vai olhar, é preciso que a gente faça uma outra observação. Nem todo ato de liberalidade, seja doação ou comodato, ele precisa ser completamente gratuito. Admite-se, e a legislação no Código Civil vai fazer essa referência expressa, admite-se que tanto a doação quanto o comodato possam prever um certo ônus, um certo encargo a ser suportado pelo beneficiário. E que, apesar de existir esse ônus, apesar de existir esse certo sacrifício, esse sacrifício, por ser um sacrifício menor, ou por ser um sacrifício que não gera obrigatoriamente nenhum tipo de remuneração, não retira o caráter de ato de mera liberalidade. Porque se eu não sou obrigado a pagar pelo seu sacrifício, ou se o sacrifício que você vai ter é muito menor do que a vantagem que eu vou te proporcionar por meio do meu contrato, esse ônus ele não chega a descaracterizar a liberalidade. Mas, embora não descaracterize a liberalidade, e esse é um ponto importante para a análise que a gente vai fazer, ele vai tornar essa doação ou esse comodato um contrato oneroso. Ele não deixa de ser um ato de liberalidade, porque eu ainda sou livre para decidir se eu quero ou não fazer esse sacrifício em proveito do outro, mas como ele tem ali algum nível de ônus, algum tipo de encargo que vai onerar o beneficiário, não vai ser de forma totalmente gratuita, como haverá ali um certo sacrifício em troca, embora um sacrifício menor, a legislação vai considerar que aqui existe, então, uma doação onerosa ou um comodato oneroso. Continua sendo doação, continua sendo comodato, continua sendo um ato de liberalidade, mas ao invés de ser de forma absolutamente gratuita, o chamado contrato puro e simples, que não impõe nada, ele é um contrato modal ou um contrato oneroso em que se estabelece ali um encargo, em que se estabelece ali algum tipo de ônus a ser realizado, a ser desempenhado pelo beneficiário dessa liberalidade. Esse é o contexto. Feita essa distinção, então, que a gente pode ter doações onerosas e doações absolutamente gratuitas, a gente pode ter comodatos modais ou comodatos onerosos e comodatos que são puros e simples, absolutamente gratuitos. As duas modalidades comportam essa distinção. E aí vamos lá. Quando a gente faz uma doação, quando a gente empresta um bem, eu vou usar aqui o exemplo do imóvel, que fica mais fácil da gente trazer para o nosso dia a dia. Se eu empresto um imóvel a alguém, permito que alguém ali resida, alguém ocupe aquele imóvel sem me pagar um aluguel, comodato, eu estou praticando um ato de mera liberalidade usando do meu patrimônio, mas eu não estou oferindo nenhum tipo de renda com esse empréstimo. Da mesma forma, quando eu realizo uma doação, eu transfiro para o patrimônio do donatário um benefício, mas eu não recebo nenhum tipo de remuneração em troca. Então, também, de um modo geral, na maioria das vezes, não há aqui que se falar, né? Ou normalmente não haveria que se falar aqui em renda, né? Em tributação da renda, e não estaria havendo ali a figura propriamente dita da oferição de renda. Parte de quem se beneficiou, há um acréscimo patrimonial, mas é próprio da doação que tem o seu tipo tributário específico, que é o imposto de transmissão. E por parte de quem está doando, evidentemente não tem acréscimo patrimonial, então não é gerador de renda para o doador. Esse é o cenário. Ocorre que com a reforma tributária, e aí eu não estou me referindo apenas à Lei Complementar 214, de 2025, mas também a Lei Ordinária 15.270 de 2025, a da tributação da alta renda, essa questão dos contratos gratuitos não serem geradores de renda para fins de tributação, passa a ter que ser olhado com cautela, porque parte das mudanças legislativas que a gente está assistindo podem impactar, sim,
sobre esses contratos ditos gratuitos. Então, a gente está muito acostumado a dizer o seguinte: olha, o comodato não é gerador de nenhum tipo de tributação específica, porque ele não gera receita para quem pegou emprestado, nem gera receita para quem está emprestando. É um ato livre, portanto, de, um, de incidência de uma tributação específica. Por outro lado, na doação, o que existe é a incidência do imposto de transmissão sobre doações, né, o ITD ou ITCMD. Então, esse é o imposto que vai incidir, a gente repaga ali o imposto, tem as hipóteses de não incidência, de isenção do ITCMD, mas na maioria das vezes passou um pouco mais do valor, eu tenho que recolher em favor do Estado. Esse é um imposto estadual, vou ter que recolher ali em favor do Estado o imposto de transmissão, mas também não haveria, a priori, incidência de outros tributos a não ser esse. Mas será mesmo? E como fica essa história agora? Será que esse barato, esse gratuito, ele vai continuar sendo, de fato, gratuito e barato? Ou será que, dependendo da maneira como eu estruture esse contrato gratuito, eu posso ter ali atraindo a incidência de uma tributação que pode ser até muito mais cara do que se eu estivesse alugando ou, né, em certa medida, recebendo de fato uma remuneração por aquele empréstimo, por aquela locação. Então, essa é a ideia desse nosso bate-papo. É olhar o seguinte: a reforma legislativa que está acontecendo, ela não tem impacto apenas para os tributaristas. Ela tem impacto para todo mundo. Ela tem impacto para os tributaristas, sem dúvida, mas ela tem impacto para os profissionais das outras áreas do direito, principalmente para nós, civilistas e empresarialistas, na medida em que nós indicamos os negócios, nós assessoramos os nossos clientes na realização, na estruturação dos seus negócios, e quando fazemos isso, a solução que a gente está sugerindo pode, na verdade, tornar aquela operação muito mais cara, muito mais onerosa para ele, do que se talvez ele tivesse feito uma operação semelhante de um outro jeito. Então, a gente precisa entender o que implica para o nosso cliente a realização do negócio que a gente está sugerindo para ele. E durante muitos anos, a gente viveu uma estrutura tributária que já estava relativamente consolidada, de modo que a gente já estava acostumado a saber quais seriam os impactos fiscais sobre a operação que a gente estaria ali assessorando. Poderia variar de um estado para o outro, de uma cidade para outra, né? Poderia variar a alíquota, mas, de um modo geral, os tributos incidentes já estavam muito bem organizados na nossa cabeça e na cabeça do próprio cliente. Não é uma questão já costumeira, e, portanto, as pessoas já estavam habituadas a lidar com aquilo. Mas, com as reformas dos últimos tempos, esse cenário sofre mudanças e algumas coisas que eram pouco comentadas, embora já existissem em parte, elas ganharam mais evidência e principalmente ganharam mais instrumentos de controle e fiscalização, e esse é um ponto importante da nossa conversa. E aí, às vezes, uma sugestão que parece barata, ela pode se tornar uma solução muito cara. Vou pegar o primeiro exemplo. Deixa eu começar, então, pelo comodato, tá? Que é o empréstimo de coisas infungíveis a título gratuito. Eu vou emprestar um bem para alguém e vou pegar como exemplo de bem a ser emprestado um imóvel. Não precisaria ser imóvel, mas eu vou pegar o exemplo do imóvel. Então, eu tenho um imóvel a mais, além daquele que eu utilizo para fins de moradia, e eu empresto esse imóvel. Empresto para um amigo que está passando por uma situação de necessidade, né, que está precisando temporariamente ali daquela moradia, empresto para um parente, às vezes empresto para uma empresa, para uma pessoa jurídica da qual eu mantenho uma relação societária,
e eu faço ali um comodato desse imóvel, destinando esse imóvel. Muitas vezes em grupos econômicos, formais ou informais, empresas relacionadas fazem comodato de bens, e às vezes até de bens imóveis, uma entre as outras, possibilitando assim, né, uma exploração desse patrimônio de uma empresa pela outra, e por ser um contrato gratuito, muitas vezes deixado de lado qualquer formalidade tributária, qualquer tipo de tributação. Beleza? Então, esse é um cenário comum, muitos de vocês já devem ter celebrado contratos de comodato ou elaborado contratos de comodato, ou às vezes até mesmo feito contratos de comodato meramente verbais, e esse é um ponto que a gente também vai ter que considerar. E como eu disse, no comodato não tem contraprestação, então eu emprestei o imóvel e eu não estou recebendo nenhum tipo de aluguel em troca. Bom, essa operação ela não atraía nem ICMS pelo Estado, nem ISS pelo município, porque a relação de locação de imóveis não era uma relação jurídica considerada fato gerador de nenhum desses dois tributos. Uma discussão que se desenvolveu ao longo de décadas no judiciário, mas que se consolidou no entendimento de que para os aluguéis não incidiria nem ICMS nem ISS. Corre que esse cenário muda com a Lei Complementar 214, na verdade, muda antes, né, com a emenda constitucional de 2023, que implementa a reforma tributária na Constituição, mas a Lei Complementar 214 de 2025 explicita isso ao trazer aqui os aluguéis como fato gerador, aluguéis de imóveis como fato gerador de incidência do IBS e da CBS. E como o IBS e a CBS substituem vários tributos, dentre os quais o ICMS e o ISS, o fato é que o aluguel passa a ter uma tributação nova e relativamente expressiva, né? A gente está falando, né, de uma incidência de uma tributação que se especula que ela vai acontecer na casa ali, na alíquota de 8,4% do valor recebido. Então, eu passo a ter um adicional tributário. Antes eu tinha, no aluguel, o imposto de renda, né? Se a operação ocorresse na pessoa física, entre pessoas físicas, eu tinha imposto de renda. Cabia ao locador, né, pagar o imposto de renda sobre os aluguéis recebidos. Mas eu não tinha o tal do IBS e da CBS. Mas o meu assunto é comodato, mas é que eu preciso falar da locação para a gente entender a dinâmica do comodato. Vem o artigo 3º da Lei Complementar 214 e diz que, para os fins dessa lei complementar, operações consideram-se, né, operações com bens, todas e quaisquer que envolvam bens móveis ou imóveis. Então, ele já trouxe claro que as operações com bens imóveis estão sujeitas à Lei Complementar 214, que é justamente a do IBS e da CBS, Imposto sobre Bens e Serviços e Contribuição sobre Bens e Serviços. Na sequência, ainda na Lei Complementar 214, o legislador vai dizer no artigo 4º que o IBS e a CBS incidem sobre operações onerosas com bens ou com serviços. Então, ele está dizendo expressamente que o IBS e a CBS, é o caput do artigo 4º, incidem sobre operações onerosas de bens, com bens ou com serviços. Logo, se ele está dizendo que incide nas operações envolvendo imóveis e nas operações onerosas envolvendo esses imóveis, o aluguel, evidentemente, vai entrar aqui. E realmente vai lá na frente, o legislador vai regular especificamente a tributação sobre a locação. Não é o meu assunto central aqui hoje, neste momento, mas já fica aqui essa referência de que depois ele foi lá e realmente regulamentou a questão da locação. E até aí já é um impacto que traz um certo burburinho no mercado, porque a gente já tem que ficar mais atento, porque o nosso cliente
eu tenho que saber se ele é um contribuinte regular de IBS-CBS, ou seja, se ele está enquadrado na categoria de contribuinte obrigatório, porque se sim, os aluguéis por ele recebidos estarão sujeitos a esse tipo de tributação, e aí eu tenho que já ter aqui um ponto de atenção. Essa tributação não vai impactar esse ano ainda, mas vai começar a impactar nos próximos anos. Esse ano a gente está trabalhando ainda com alíquota teste, nem todos os contribuintes estão chamados nesse momento a participar do teste, é apenas uma parcela das empresas, né? Então, por enquanto, eu não vou sentir esse impacto, mas esse impacto virá em breve, na medida em que essa obrigatoriedade passe a se estender aos demais contribuintes e eu passe a ter, aos poucos, o ingresso dessa alíquota cheia, certo? Beleza. Mas o que que isso tem a ver com o comodato? É que o parágrafo 1º desse mesmo artigo 4º da Lei Complementar 214 diz que as operações não onerosas com bens ou com serviços serão tributadas nas hipóteses expressamente previstas nesta lei complementar. Ou seja, o legislador já está dizendo o seguinte: a regra é que IBS e CBS incidem sobre operações onerosas, mas também operações não onerosas poderão estar sujeitas à incidência de IBS e de CBS na medida do que esteja expressamente previsto nessa lei. Então, ele já avisa que tem situações especiais nesta lei que vão ser consideradas tributáveis, mesmo não sendo onerosas. Ok? Então, fiquemos aqui com esse ponto de referência. Tudo certo até aqui, pessoal? Vocês estão acompanhando a ideia? Então, para locação não há dúvida, o aluguel sobre imóveis entra nessa nova incidência tributária, algo que não incidia antes e que né, passa agora a ser fato gerador desse tributo, pelo menos até que a lei mude, se eventualmente mudar, ou alguma decisão judicial afaste a eficácia dessa norma. Nesse momento, esse é o cenário. E ele já está fazendo aqui uma ressalva de que pode haver também operações gratuitas, operações não onerosas, que podem atrair a incidência do IBS e da CBS. E aí é que está. Por quê? Porque a gente vai ter algumas situações em que o legislador vai dizer: olha, essa operação aqui, embora ela não seja necessariamente uma operação que tenha uma contraprestação, que tenha um preço em contrapartida, ela sim poderá estar sujeita à incidência do IBS-CBS. E aí vem o artigo 4º, no parágrafo 2º, e diz: olha, para os fins deste artigo, considera-se operação onerosa, e aí o inciso 5 diz: a doação com contraprestação em benefício do doador. Tecnicamente, à luz do direito civil, a redação desse inciso é uma porcaria, porque se a doação tem uma contraprestação requer uma equivalência, é um toma lá da cá, então doação não seria, na verdade, a gente estaria diante de um contrato com o nome errado, né? Então, doação não seria, na verdade, ou uma permuta ou uma compra e venda. Mas, ok, fazendo um esforço interpretativo aqui, a gente consegue entender que quando ele fala em contraprestação, ele está, na verdade, falando daquele encargo que eu dizia antes. Olha, aquele ônus estabelecido para o beneficiário, né, que o beneficiário vai ter que realizar, aquele encargo que o beneficiário vai ter que realizar para fazer jus à doação. E aí ele diz: se a doação possui esse tipo de encargo, ele usa a expressão contraprestação, mas se ele possui esse tipo de encargo em benefício do doador, então a onerosidade que decorre desse encargo justificará a incidência do IBS e da CBS. Vou dar um exemplo para a gente entender do que esse legislador está falando. Vamos imaginar aqui que eu faça uma doação de um bem, né, uma doação de um imóvel
Opa, o Gerson está dizendo que está com problemas com o Instagram. É o meu Instagram que está com problema? Vocês conseguem me sinalizar se está tudo bem? Se é só com o Gerson, se está aí travando, se o áudio está chegando bem, se o vídeo está chegando bem para vocês, se puderem me sinalizar. Por enquanto aqui. Opa, o Edivaldo está confirmando que está sem problemas. Gisele também. Então, Gerson, o problema, infelizmente, está acontecendo aí na tua ponta. Aqui tá tudo certo. Então, maravilha. Então, vamos dizer que o doador ele tenha dito o seguinte: olha, eu vou te doar esse bem aqui, mas tem uma condição aqui, tem um encargo que eu vou estabelecer nessa doação, que é o seguinte: você vai manter o meu plano de saúde para o resto da minha vida. Enquanto eu viver, você vai me pagar aqui o plano de saúde, vai manter o meu plano de saúde. Então, eu faço a doação desse bem. É um ato de liberalidade, porque eu não tinha obrigação de doar esse bem para aquela pessoa, mas essa doação ela não é completamente gratuita, porque eu estou exigindo dela um certo sacrifício, embora um sacrifício menor, que é pagar o meu plano de saúde. Então, eu doei, por exemplo, um imóvel para a pessoa, e a pessoa assumiu o encargo de pagar para mim, de manter o pagamento desse plano de saúde. Por exemplo, estou dando aqui uma hipótese. Na medida em que eu fiz essa doação com este tipo de encargo em favor de mim mesmo, que sou o doador, quer dizer, o beneficiário, o donatário, vai receber esse acréscimo patrimonial, que é receber o imóvel, mas vai ter que fazer o custeio do meu plano de saúde enquanto eu viver. Essa onerosidade, embora não seja preço, ela vai atrair a incidência do IBS e da CBS sobre essa operação, como se compra e venda fosse. Ou seja, eu vou ter uma tributação atraída aqui de IBS e CBS para esse pós. Para todas as operações? Não. Só se quem está doando é contribuinte obrigatório de IBS e CBS. Então, se eu, doador, sou contribuinte desses tributos, se eu estou enquadrado na qualidade de contribuinte, e muitas pessoas físicas estarão enquadradas pelas novas regras, mas não todas, mas se eu sou uma dessas pessoas que está enquadrado e eu faço essa doação prevendo esse tipo de encargo em meu benefício, eu vou estar atraindo essa tributação adicional para essa operação. Então, além de eu ter o imposto de transmissão devido ao Estado, eu ainda estou atraindo aqui a IBS e a CBS. Eu estou atraindo mais de uma tributação, mais de um tributo sobre essa mesma operação. E aí tem várias discussões se isso seria ou não, de alguma forma, uma bitributação, se isso faria com que, de alguma maneira, se estivesse bitributando. Por enquanto, o que a gente tem são só opiniões sobre o assunto, mas o que ele está colocando é nesse contexto. A Gisele fala assim, mas e quando, se o encargo não for financeiro, por exemplo, recebe a doação, se tiver uma formação em medicina. Aqui, Gisele, vai acontecer o seguinte: primeiro que o encargo não precisa ser realmente diretamente um benefício financeiro, a lei não está exigindo isso, embora ela fala contraprestação, mas ela não qualifica esse tipo de contraprestação, mas nesse teu exemplo específico não aplicaria, porque o benefício tem que ser em favor do doador. É, é uma espécie de troca, né? Eu dou a você e recebo em troca aquele determinado encargo, aquela determinada contraprestação. Repito, tecnicamente, se for contraprestação, teria que ser equivalente, e aí esse dispositivo aqui não se aplicaria aos encargos de menor monta, mas eu acho que isso é algo que vai ter que ser resolvido depois via interpretação nos tribunais. Eu prefiro ter uma posição mais conservadora aqui, estou entendendo que essa doação com contraprestação ele está se referindo ao encargo, mas tem que ser um encargo em favor do próprio doador, em benefício do próprio doador. E, obviamente, né, o caso da formação em medicina é o oposto, né? Eu exijo do donatário que ele realize
sim, um ônus, um encargo, mas é algo que é para ele mesmo, né? Que é a formação em medicina e não o contrário. Se fosse pagar a minha faculdade de medicina, ó, eu dou para você, mas você paga a minha faculdade de medicina, aí a gente teria o efeito que o legislador aqui estabeleceu. Até que eu me forme em medicina, você vai me pagar a faculdade e tal, eu poderia ter aqui esse contexto. Então, esse é um ponto de atenção, falando aqui da doação. Mas isso também pode ser um ponto de atenção no comodato. Por quê? Porque o legislador, continuando a tratar de situações não onerosas, ó, o Marcelo está falando aqui, condição. O encargo e a condição, eles vão ali flertar um com o outro, né, na medida em que, enquanto que eu exijo isso, né? Se o formar em medicina ele tiver que acontecer antes para eu então receber a propriedade do bem doado, ele funciona como condição suspensiva, eu só receberei a doação se passar no curso de medicina. Se eu dou, já transfiro o patrimônio com o encargo da outra pessoa pagar a mensalidade do meu curso de medicina até que eu me forme, aí ela funciona como um encargo, algo que eu vou ter que realizar já tendo recebido o proveito daquela doação prometida, né, daquele negócio que foi ali prometido. Mas está corretíssimo. Dependendo de como eu coloque a redação da cláusula, ela é uma condição ou é um encargo. Mas em ambos os casos, funcionaria aqui dentro da lógica do que seria uma contrapartida, né? Eu recebo o bem em contrapartida de algum tipo de sacrifício que, se voltado para o doador, atrairia a incidência do IBS e do CBS. Mas avançando, o artigo 5º, o IBS, ele vai dizer o seguinte, que o IBS e a CBS também incidem sobre as seguintes operações. E aí o inciso 1 fala: fornecimento não oneroso ou a valor inferior ao de mercado de bens e serviços nas hipóteses previstas nessa lei complementar. Então, se eu transfiro para alguém um bem ou um serviço em caráter gratuito, não oneroso, ou a valor inferior ao mercado, do tal do preço vil, também vai atrair a incidência do IBS-CBS nas hipóteses que a lei vai definir. E lá no parágrafo 2º, também desse artigo 5º, ele vai dizer que vai incidir, que vai atrair a incidência do IBS e CBS em transações que ocorram entre as chamadas partes relacionadas. E é aí que o bicho pega. Ele vai dizer que se as partes são relacionadas e há esse empréstimo gratuito, ou essa doação, ou essa operação, essa prestação de serviço não onerosa, se há essa transação sem troca, que essa transação será também fato gerador de IBS-CBS quando ela ocorrer entre partes relacionadas. E aí entra o comodato nessa história. Por quê? Porque se a parte A relacionada com a parte B, por exemplo, duas empresas coligadas, ou duas empresas que estão sob o controle do mesmo controlador, ou uma empresa em relação ao sócio, ou a um parente direto, né, em primeiro grau ali, ou ao cônjuge daquele sócio ou daquele administrador, eu vou ter uma situação de parte relacionada à própria lei, no parágrafo 3º, exemplifica as situações de partes relacionadas, e lá no inciso 7 do parágrafo 3º desse artigo 5º, ele vai, dentre os exemplos de partes relacionadas, ele vai dizer a entidade e a pessoa física que for cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim até o 3º grau de conselheiro, de diretor ou de controlador daquela entidade. Então, ele define aqui parte relacionada, também os parentes. Então, se eu tenho um imóvel numa pessoa jurídica e essa pessoa jurídica empresta para uma outra pessoa jurídica, comodato, ou da pessoa jurídica para a pessoa física do sócio, ou para um parente daquele sócio, daquele administrador, eu tenho uma situação que, embora não onerosa, porque não tem pagamento de aluguel, ela vai ser tratada como sendo
fato gerador de incidência de IBS e de CBS. E aí, gente, vem um ponto importante, porque eu vou ter um aumento de elementos de fiscalização. Porque com essa nova legislação, eu tenho a criação do cadastro brasileiro de imóveis, né? E esse cadastro imobiliário brasileiro, que vai pegar todos os imóveis, tanto urbanos quanto rurais, ele vai trazer uma série de informações, inclusive o cruzamento de dados, para entender quem é que ocupa, de fato, esse imóvel, quem é que está morando lá, ou quem é que está estabelecido lá, se for uma pessoa jurídica. E desse cruzamento, o que a gente imagina que vai acontecer é a fiscalização olhando para essa operação e dizendo, mas a que título isso aqui está acontecendo? Porque esse imóvel é do A, mas quem está estabelecido ou morando lá é o B, segundo as informações que eu levantei, e ninguém está informando aluguel. Então, essa é uma operação não onerosa. Mas essas partes aqui são partes relacionadas? Em que contexto isso está acontecendo? E se, ao fiscalizar, ao apurar, se identificar que são partes relacionadas, que, por exemplo, o imóvel está na propriedade da empresa do qual o pai é sócio, mas o filho é que está morando, ou né, o neto é que está morando, ou a sogra é quem está morando, se existe ali, né, uma relação de parentesco entre o sócio da pessoa jurídica e a pessoa física que está usufruindo daquele bem, a título gratuito, vai atrair a incidência de BS e CBS. E aí a Cacilda, sempre muito precisa, diz: e qual será a base de cálculo desse BS e dessa CBS se de fato não existe um aluguel, se não existe um pagamento de aluguel? Pois bem, Cacilda, esse aluguel será por arbitramento. Então, haverá um arbitramento por parte do ente fiscalizador, e vamos lembrar que o IBS e a CBS atendem a três entes. A União recebe, o Estado recebe e o município recebe. Então, eu tenho três entes federativos recebendo em cima desse caso. E caberá à autoridade, nesse caso, arbitrar. Qual o parâmetro? Bom, a Lei Complementar 214, ela não definiu exatamente o critério desse arbitramento. Mas, Cacilda, eu suspeito de um critério que está presente na legislação do imposto de renda. E aí entra a história do regulamento do imposto de renda, o nosso regulamento do imposto de renda, né, o RIR, que é o decreto 9.580 de 2018, 9.580 de 2018, ele diz o seguinte, que, artigo 35 do regulamento, são isentos ou não tributáveis o valor locativo do prédio construído quando ocupado pelo seu proprietário ou cedido gratuitamente para o uso do cônjuge ou de parentes do primeiro grau. Então, entre pessoas físicas, entre o proprietário, o cônjuge ou parente de primeiro grau. Lembra que lá eu estou falando de uma entidade, pessoa jurídica, e uma pessoa física, que é parte relacionada com essa pessoa jurídica. A gente não está exatamente na mesma situação. Mas aqui no Rio eu tenho uma situação que é quando não se trata de pessoa que é considerada isenta, que é entre marido e esposa, ou esposa e marido, né, entre cônjuges, ou entre ascendentes e descendentes em primeiro grau, ele vai dizer que essa hipótese ela será regulada como se aluguel fosse. E ela então vai arbitrar esse aluguel. E ela vai arbitrar no regulamento do imposto de renda, ela vai arbitrar esse aluguel em 10% do valor, 10% do valor do imóvel. Isso está no parágrafo 1º do artigo 41. 10% do valor venal do imóvel, constante da guia de IPTU, né? Ou o valor de mercado, ou o valor que está no IPTU, ou o valor venal, o valor de mercado. Lembrando que o CIB vai trazer aí esse monitoramento também do que seria o valor venal. 10% ao ano.
Mas olha só que importante, e por isso o título dessa live era O Barato que Sai Caro. Se eu alugo esse imóvel de fato a mercado, provavelmente eu vou receber de aluguel anual entre 4% e 5%, podendo chegar, dependendo das características do imóvel, até ali 6% ao ano sobre o valor do imóvel. Isso porque o valor locativo médio tem sido aí entre 0,4% a 0,5%. Imóveis que têm um custo maior de condomínio, por exemplo, IPTU, tendem a ter um aluguel mais baixo. Imóveis que não têm esse custo tendem a ter um aluguel percentualmente um pouco mais alto, mas geralmente aí a média é essa, 0,4, 0,5 ao mês, o que vai dar ao ano em torno de ali 5, 6% do valor venal do imóvel. Se eu não estou recebendo aluguel nenhum e eu vou ter a presunção contra mim de 10, vai sair mais caro tributariamente emprestar do que alugar. Se eu tivesse alugado, eu receberia de fato um aluguel e sobre esse aluguel eu pagaria o imposto. E esse aluguel provavelmente seria algo em torno de 5% ao ano. Se eu não alugo, se eu empresto a uma parte relacionada, isso vira uma presunção, que, a exemplo do regulamento de imposto de renda, pode vir a ser, se seguir o mesmo parâmetro, pode vir a ser algo como 10% ao ano, portanto, mais caro do que se eu tivesse, de fato, recebendo um aluguel ao mercado. Então, esse é um risco. Eu não estou dizendo que vai ser exatamente esse o critério de arbitramento, mas esse é um risco. Para fins de imposto de renda, esse risco já existe, porque o regulamento de imposto de renda ele já existe. Mas eu nunca vi ninguém, nunca vi a Receita Federal intimar ninguém a recolher imposto de renda sobre comodato, até porque as pessoas não declaram que fizeram comodato, principalmente se forem entre pessoas físicas e tal. De fato, a Receita Federal, ela tem muitas fontes de arrecadação e não costuma olhar para isso, e não costuma fazer uma fiscalização. Você tem que entender que com a entrada do sistema do IBS e da CBS, municípios e estados também passam a receber em cima dessa transação. E eu passo a ter esse cadastro, né, imobiliário brasileiro reunindo todas essas informações. Então eu junto duas coisas muito propícias para um aumento fiscalizatório. Mais entidades interessadas na fiscalização e um sistema mais atualizado para fiscalizar isso. Quando eu junto essas duas coisas, eu posso imaginar que esse nível de fiscalização ele deve aumentar, esse tipo de exigência de tributação ela vai tender a acontecer. Então, eu tenho que saber isso para poder orientar adequadamente o meu cliente, porque talvez seja melhor ele alugar a um aluguel um pouco mais baixo do que o valor de mercado, não pode ser muito baixo, porque se for um aluguel manifestamente desproporcional, vai cair também no arbitramento, tá? Aluguéis a preço vil também vão atrair incidência tributária e podem fazer incidir ali um arbitramento, então o ideal é que seja um aluguel aceitável, né, algo que está dentro ali da métrica de mercado, mas provavelmente pode ser mais em conta, porque eu vou ter uma tributação menor do que eu teria se eu simplesmente emprestasse entre partes relacionadas. Então, isso é ponto de atenção. Né? Muitas empresas se utilizam de bens umas das outras sem fazer qualquer tipo de controle em relação a isso, e depois a gente vai ter que passar a olhar para isso, né? Na medida em que a gente tem todo 2026 para olhar com cautela e pensar modelos de negócio. Porque aí, na medida em que a gente comece a ter a efetiva incidência dessas alíquotas e passe a ter uma fiscalização, de fato, né? O que evidentemente não vai acontecer em 2026, mas provavelmente a gente vai começar a enxergar nos próximos anos, e eu tenho que preparar isso de agora, eu tenho que fazer essa anamnese, eu tenho que saber orientar meu cliente sobre isso, para entender que às vezes o barato é mais caro do que se fosse oneroso. Né? O gratuito pode ser mais caro do que se eu estivesse trabalhando ali com uma lógica de onerosidade. Cacilda aqui me pergunta, no caso de coproprietário e apenas um dos proprietários reside no imóvel de forma gratuita, irá incidir os impostos? Não, porque aqui
eu estou na condição de uso próprio. E a lei diz que se é utilizado pelo proprietário, não precisa ser o único proprietário, não precisa ser o proprietário exclusivo. Se ele é um dos proprietários, ele então estaria na hipótese a priori de não incidência, tá? Quem fez operações de holding imobiliárias, colocando os imóveis dentro da holding para planejar a sucessão, para fazer planejamento patrimonial, tem que ficar atento como é que isso está organizado, o uso desses imóveis. Porque dependendo de para quem que esses imóveis estão cedidos ao uso, esse tipo de empréstimo feito pela holding para essas pessoas pode ser um fato gerador de tributação, de IBS, de CBS e de imposto de renda, porque tem a incidência do imposto de renda aí também, né? Na medida em que a gente tem um mecanismo fiscalizatório mais eficiente, essa cobrança de imposto de renda deve vir a reboque. Ela já está prevista, ela só não é aplicada, mas a gente deve ter aí uma maior efetividade na aplicação. Eu enganei todo mundo e a mim mesmo, né? Porque eu disse que ia ser em 30 minutos e já se vão aí 50. Mas eu tenho mais uma observação a fazer que é importante, que é a mudança legislativa trazida pela Lei 15.270, que é a de tributação da alta renda, porque ela também vai impactar nessa história, ou pelo menos tem potencial para impactar na nossa história, pelo seguinte: no artigo 16A da Lei 15.270, ele diz que, a partir do exercício de 2027, ano calendário 2026, então já está valendo para as rendas recebidas esse ano, a pessoa física cuja soma de todos os rendimentos recebidos no ano calendário seja superior a R$ 600.000 fica sujeita à tributação mínima do imposto sobre a renda das pessoas físicas, nos termos desse artigo. E aí, lá no parágrafo 1º, inciso 3, ele considera o seguinte: que para calcular o que é renda, você vai calcular toda sorte de renda, inclusive as isentas. Então, você vai calcular aquelas sujeitas à tributação na fonte, mas também vai calcular nesse somatório lucros, dividendos recebidos de pessoas jurídicas, mesmo aquelas que não seriam tributáveis, elas vão entrar nesse cálculo para saber se eu vou pagar a renda mínima ou não, lá, a tributação de alta renda. Mas o que me chama a atenção nesse aspecto da live é o inciso 3, que diz que não vai se somar, não irá ser somado a esse bolo da renda os valores recebidos por doação. Se tivesse parado aí, estava maravilhoso. O problema é que ele prosseguiu. Em adiantamento da legítima ou da herança. O que ele está dizendo? Que deduz-se exclusivamente da base de cálculo do imposto de alta renda, não sendo considerado renda para esse fim, os valores recebidos por doação em adiantamento de herança, em adiantamento de legítima ou da herança. Então, a contrário sensu, os valores recebidos por doação que não sejam adiantamento de legítima, que não sejam antecipação de herança, eles vão entrar na base de cálculo da alta renda. Eu não estou dizendo que isso está certo, eu não estou dizendo que isso não seja gerador de uma discussão novamente de competência tributária, de possível bitributação, como alguns vêm suscitando, mas o fato é que, ao pé da letra da lei nova, que já entrou em vigor, que é a Lei 15.270, os valores recebidos por doação em adiantamento de legítima ou herança não integram a base da alta renda para cálculo do novo imposto, que é na alíquota mínima de imposto de renda. A contrário sensu, os valores recebidos por doação a outro título, como aquelas que saem da parte disponível ou doações feitas por merecimento a alguém que não é herdeiro, que não estaria na cadeia sucessória, a contrário sensu, parece que o legislador abre a porta para que valores recebidos por doação em outras circunstâncias se somem para caracterizar essa base de cálculo. Agora você imagina o seguinte:
Você imagine que uma tia sua, distante, resolve lhe agraciar com uma doação em vida, que não é antecipação de legítima ou de herança, porque você não está ali na cadeia de herdeiro, direta daquela pessoa, mas ela te contempla com uma doação em vida. Se realmente essa interpretação se der dessa maneira, esse montante doado se somaria a todas as suas outras rendas, para saber se você vai entrar ou não na nova tributação de alta renda. E se ela te doou, por exemplo, R$ 500 mil, dificilmente você vai ficar de fora, porque se você ganha um pouquinho mais do que R$ 10 mil por mês, considerando todas as rendas que você tem, inclusive investimentos, etc., você já bateu os 600 mil e já ficaria enquadrado nessa tributação anual de altas rendas. Então, esse é também um ponto de atenção para a gente considerar, né? Como fazer isso? Será que aquele exercício, será que é melhor fatiar essa doação? Porque se for realmente assim, talvez seja melhor essa doação acontecer em momentos distintos, em exercícios distintos, enfim, programar alguma maneira contratual de melhor trabalhar essa questão, se de fato isso vier a ser considerado, parece que sim, né, pelo 16A. Já tem vários artigos aí escritos, alguns artigos escritos questionando essa lei justamente por conta dessa redação. Eu vou ter aqui também a possibilidade de considerar doações como elementos que comporão a ideia de renda. Isso já vale para o que acontecer em 2026, para fins de tributação em 2027, então não é algo que eu posso deixar para depois. Bom, esse era o meu bate-papo sobre contratos gratuitos e todas as reformas que estão acontecendo, e já dá para ver só pela pontinha do iceberg, que a gente bateu um papo aqui descontraído, assim, mais rápido, pela pontinha do iceberg, que essas mudanças têm impacto na decisão que eu vou ter na minha vida civil, que eu vou dar para o meu cliente na operação dele, ou que assessorando empresas em grupos econômicos, mesmo que eu não seja tributarista, imagine eu assessorando ali direito de família, eu trabalho com direito de família, mas tem ali uma questão da tia com a sobrinha que vai, né, fazer ali uma doação, e eu não levo em consideração impactos relevantes aqui que podem acontecer. Pensando nisso e em outros impactos possíveis, eu preparei um mini curso, um workshop, um mão na massa. Serão 3 dias, dia 26, 27 e 28 de janeiro, às 19 horas, 26, 27 e 28 de janeiro, às 19 horas. Segurança contratual na reforma tributária. A ideia é apresentar a vocês, na prática, 10 cláusulas, 10 mecanismos contratuais para, pelo menos, administrar o risco dessa transição, né? Para melhor administrar o risco dessa transição. E deu para ver que riscos existem, né? E não são poucos, aqui é só uma pontinha do iceberg, como eu disse. E aí, quem tiver interesse em participar desse mini curso, desse workshop, é só comentar aqui 2601-2601 e a gente vai mandar mensagem com todas as informações para você saber mais, ou lá na minha bio tem o link, né, para mais informações. Vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de janeiro, às 19 horas. É 100% prático, a gente vai pegar os instrumentos, os 10 mecanismos, a gente vai olhar, né, 3 num dia, 4 no outro, 3 no último, e a gente vai, né, trabalhar cada um desses mecanismos para você poder levar para dentro do teu escritório. E eu estou considerando aqui, não é o tributarista que está com a missão de enfrentar com profundidade a tributação, mas todos nós que somos profissionais que lidam com negócios, que lidam com contratos, que assessoram pessoas e que precisam estar de olho em certos cuidados com os impactos que a gente vai ter nessa transição, que não é uma transição curta, né? A gente vai ter aí alguns anos de transição, mas que já estão produzindo efeitos agora. Maravilha? Então, conto com a presença de vocês. Vocês não vão se arrepender. É bem baratinho. Sim, é um valor simbólico pela quantidade de conteúdo que vai ser transmitido lá. Como eu disse, mão na massa.
O objetivo é você sair dali com todas as ferramentas aplicáveis a cada aula. No dia seguinte, você já consegue aplicar o que a gente teve na primeira e olhando para essa fase aí tormentosa de transição. Agora, lembrando que também depois da tormenta vem a bonança, porque se por um lado isso assusta, por outro lado, torna a nossa atividade profissional, contadores, advogados, auditores, enfim, corretores, administradores, traz para a nossa profissão uma importância muito grande nessa fase de transição, onde a gente vai ser ali a lanterna para os nossos clientes, né? Para aquelas pessoas que a gente está assessorando. Beleza? Fechadíssimo. Então, uma muito boa noite a todas e a todos. Muito obrigado a todos que participaram dessa live, que ficaram aqui até esse momento. E encontro vocês lá no dia 26. Antes disso, lembrando, a gente tem a live segunda-feira, começando direito às 7h30 da manhã. E agora essa live acontecendo às quartas-feiras, às 19 horas. Cada live temática eu vou divulgar para vocês na semana que vem qual é o tema da live de quarta-feira. Mas o objetivo é mostrar aí impactos legislativos que estão acontecendo, reforma de Código Civil, enfim, coisas que estão acontecendo aí à nossa volta. Um beijo em todas e em todos. Uma excelente noite para todo mundo, gente. Tchau, tchau.